E aí, garotada do sétimo ano, professor Paulo aqui, no retorno aqui das nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar de plantas, né? Nas duas primeiras categorias de plantas que foram surgindo no nosso planeta, as briófitas, que são as plantas mais simples, e as pteridófitas, né? Que é um grau depois das briófitas. Então, vamos começar aqui com as briófitas. As briófitas são plantas que apresentam como uma de suas principais características a ausência de vasos condutores de seiva, né? Ou seja, são plantas chamadas avasculares. Elas não possuem vasos condutores de seiva e por causa disso essas plantas elas não cresceram muito, elas não crescem muito. São as plantas que mais existem no nosso planeta, né? As briófitas são geralmente pequenas, né, como eu já falei, encontradas com mais frequência. São as plantas que mais existem no nosso planeta. E elas gostam de locais úmidos, apesar de ocorrerem também em outras regiões. As briófitas são plantas, como eu já falei antes, né, não apresentam vasos condutores, que é uma das suas principais características, não conduzem a seiva, tornando difícil assim o seu crescimento, né? Então, nós temos aí aqui a característica das briófitas, onde nós temos aqui os gametófitos, né, que é essa parte aqui de baixo, né, das briófitas, elas apresentam essa estrutura aí, semelhante às raízes, chamadas de rizóides, mas não são raízes, né, elas não têm a finalidade de retirar água do solo, né, é a que atua ajudando a planta a se fixar no solo. Os rizóides diferem-se das raízes, pois essas últimas, né, essas raízes, são encontradas em esporófitos de plantas vasculares, né, são plantas que têm vasos condutores, e não apresentam vasos condutores especializados na condução de seiva. Né? Essas raízes aqui, esses rizóides, eles não retiram do solo sais minerais e a água. Além disso, os rizóides não apresentam a função primordial, não é? Como eu estou falando, as quais são as principais, né, seriam de tirar a água e os sais minerais do solo. Como exemplo aqui das briófitas, né, nós temos as hepáticas, os antóceros e os musgos. Né? Os musgos é aquele que a gente chama de lodo, né, que é o que mais a gente conhece, né, que dá em regiões muito úmidas, às vezes na época de chuva, fica aquela calçada toda verdinha. Ali são os musgos, né, que a gente chama de lodo. As hepáticas, que são essas aqui, destacam-se por possuírem gametófitos em formato de fígado, né? Essas folhinhas aqui, ó, em formato de fígado. Os antóceros, por sua vez, aqui apresentam esse nome devido à forma de esporófito, né? Que esses pauzinhos aqui parecem esses capinzinhos aí, né? Subindo, mas não são capins, tá certo, pessoal? Tem esse esporófitozinho aqui alongado na forma de cone, né? Como fossem uns lapisinhos. O termo vem do grego ceras, que significa chifre, né? Esses bichinhos aqui, os anterófitos, os músculos, eu já falei, e são esses aqui que têm as características de lodo. Então, a classificação das briófitas, as briófitas podem se classificar em três filos distintos. As marchatiofitas, né, que são as hepáticas, essas aqui, as briófitas, que são os musgos, e as antecerotófitas, são os antóceros, que são esses aqui. São as três classificações dos filos dessas aí, dos tipos de briófitas que existem, não é? Então vamos entender aqui como é que funciona aqui o ciclo de vida das briófitas, né? Primeiro, essa parte aqui que a gente chama de esporófito, né? Ele vai amadurecer, né? E através de meiose ele vai produzir essas estruturas aqui, né? Esses esporos, ele vai eliminar esses esporos e ao chegarem no chão eles germinam, produzindo os gametas masculinos, né? É a estrutura feminina, o gametófito feminino e o gametófito masculino. O gametófito feminino ele vai produzir aqui dentro dessa célula, assim, essa célula reprodutora feminina chamada de oosfera, né? Que é produzida aqui no gameta feminino depois que ele foi germinado no chão.
E o gameta masculino também, quando ele foi germinado no chão, ele vai gerar a estrutura masculina. É como se aqui fosse o ovócito feminino de um animal e aqui fosse os espermatozoides, né? os anterozoides. Então esses anterozoides aqui, eles vão ter que chegar aqui nessa planta, ó, eles vão sair dessa planta aqui para essa aqui, desse gametófito masculino até o gametófito feminino. Mas como é que ele faz isso, né? Ele tem aqui, se vocês puderem observar, ele tem aqui essas caudazinhas que a gente chama de flagelo. É nessa parte aqui que as briófitas necessitam muito de água. Por quê? Porque esses anterozoides aqui, eles têm que nadar com esses flagelozinhos aqui, ó, com essas caudazinhas, até a osfera, né? E aí, quando ele chega nessa osfera aqui, aqui tá essa partezinha aqui ampliada, tá aqui, ó. Então, os anterozoides vão chegar aqui, né? E aí, quando eles chegam aqui, nós temos a fecundação. E depois da fecundação, através da divisão mitótica, né? Essas células vão começar a se multiplicar, que nem um animal lá que a gente viu antes. Elas vão se multiplicando até produzir uma nova briófita. Então, esse aí é o ciclo de reprodução das briófitas, o ciclo de vida da briófita, né? Esse esporóide aqui vai amadurecer, vai produzir aqui esses pequenos esporos aqui, que ao chegar no chão vão germinar, vai produzir o gameta masculino e feminino. O gameta masculino vai produzir aqui esses anterozoides, que vão chegar até aqui na osfera, onde ocorre a fecundação, e a partir daí essas células começam a se multiplicar, produzindo um novo briófita, beleza? As pteridófitas também chamadas de plantas vasculares sem sementes, ou seja, já as pteridófitas elas podem crescer muito. Por quê? Porque elas já têm vasos condutores de seivas, né? As principais que a gente conhece dessas pteridófitas, nós temos a cavalinha, né? Que é aquela árvorezinha cheia como parece uns galhozinhos sem flor, e a samambaia, que é uma pteridófita também. Os fósseis mais antigos de plantas com vasos condutores são de cerca de 425 milhões de anos atrás, tá? Por muito tempo, não é? Que essas plantas foram detectadas no nosso meio. No Brasil são encontradas mais de 10 mil espécies de pteridófitas, né? Sendo essas duas aqui, né, as mais conhecidas. As características por possuírem vasos condutores fez com que essas pteridófitas crescessem mais do que as briófitas. Por isso que elas são por isso que as briófitas, uma das características das briófitas não terem crescido é não ter vasos condutores de seiva, né? E aqui nessas plantas observa-se a necessidade de água para que a fecundação ocorra, que nem lá nas briófitas. Já também que o gameta masculino ele tem, né, são flagelados, né, tem aquela caudazinha no final, precisam nadar até o gametófito feminino, do jeito que aconteceu aqui nas briófitas. Eles precisam nadar para poder chegar até o gameta feminino e promover a fecundação. Devido a essa característica, se encontramos as plantas do grupo das pteridófitas, principalmente em locais úmidos, também como as briófitas, porque elas precisam disso aí. Nessas plantas não se observa a presença de grãos de pólen, né? Sementes, flores ou frutas, né? Nós temos aqui essa característica aí. Nessas plantas se observa. Então, elas não têm grão de pólen, nem flores, nem frutos, mas elas possuem, né, raízes, caules e folhas verdadeiras. As raízes atuam na fixação da planta ao substrato e na retirada de nutrientes e água do solo, né? Diferente lá das briófitas, que tem tudo isso aqui não é raiz, né? Aqui não é folha, né? Nas briófitas, já as samambaias, aqui elas têm raízes e têm folhas, elas não têm frutos, e tá certo? E também não tem grãos de pólen. Nela aqui tem a raiz e o caule também tem caule, né? Que atua como a estrutura de
que garante a sustentação das folhas. Já as suas folhas estão relacionadas à realização da fotossíntese, né? Então ela precisa aí de sol, assim como os musgos também precisam, né? E essas folhas aqui vão realizar a fotossíntese. Nós podemos ver aqui, nessa outra imagem aqui, da samambaia, não sei se vocês já prestaram atenção na casa de vocês, que debaixo das samambaias, né? Nas samambaias adultas, há folhas que em sua face lá no inverso, né? Na parte anterior, que a gente chama embaixo, possuem esses soros aqui, ó, que são conjuntos de esporângios, né? Esses pontinhos aqui. No interior dos soros são produzidos meiose. Quando o soro libera os esporos da samambaia, quando isso aqui é liberado, esses caem no ambiente e germinam, né? Quando em condições adequadas, dando origem a um outro galhozinho lá da samambaia, a uma outra estruturazinha. É por isso que ela começa a nascer vários ramozinhos. É quando essas estruturas aqui estão maduras, caem lá no ambiente onde ela está, e aí ela começa a desenvolver um outro galhozinho lá da samambaia, tá bom, pessoal? Então, nosso estudo é basicamente isso. Nós não vamos nos aprofundar muito, que isso aqui é mais... Vocês vão aprender mais coisas sobre isso aqui no ensino médio. Então, aqui é só para vocês entenderem mais ou menos que uma plantinha que você tem em casa, às vezes você nem não sabia qual era o filho dela. Então, você tem aqui, né, a samambaia é uma Pteridófita, né? Existem as outras plantas que já possuem sementes, já possuem fruto, né? Mais na frente nós iremos falar sobre as gimnospermas e as angiospermas, beleza? Então aqui nós temos exemplos de Pteridófitas, as cavalinhas de samambaia, né? E aqui nós temos os exemplos das briófitas hepáticas, antóceros e os fungos. Os fungos não, aqui não é fungo, pessoal, aqui é musgo, tá bom? Vou ajeitar aqui. Musgos, não são fungos, fungos são outro tipo de ser, tá bom? Então, aqui nós temos os musgos, que é o que a gente chama de lodo, aquele lodo que nasce na calçada quando o tempo está muito úmido, na época de chuva, que começa a nascer esse musgo aqui, tá bom? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.